Já pensou você está construindo a sua casa, já subiu as paredes e está em dúvida se aquela parede deveria mesmo ficar ali? Ou então você está em dúvida sobre as posições dos mobiliários, não consegue visualizar a sua casa pronta? Meu Deus do céu, esse era o problema da nossa cliente. E hoje eu quero compartilhar com vocês como uma consultoria pode salvar a sua casa e o seu bolso. Então vem comigo! Um problema e tanto, não é mesmo? Já pensou se você está aí com a sua casa em construção, as paredes já prontinhas, algumas até rebocadas, outras não, mas vocês têm dúvidas sobre essas questões? É um problema e tanto, e esse era o problema da nossa cliente. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês como a nossa consultoria de layout resolveu esse problema da nossa cliente. Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Lorena Costa, sou arquiteta da Load Arquitetura. Se você gosta de ver esse tipo de vídeo, de soluções de projeto, como resolvemos os problemas, aproveita, se inscreva aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que está aí construindo e está com essas mesmas dúvidas da nossa cliente. Então vamos olhar aqui, vamos analisar como é que estava o antes dessa construção da nossa cliente e qual era o problema principal. Vou colocar algumas imagens, alguns vídeos aqui para vocês entenderem e depois a gente discute em cima da planta. Bom, a principal dúvida da nossa cliente era com relação a essa parede. Nós temos a entrada aí que a gente tem pela garagem e eles construíram essa parede fazendo tipo um corredor, um fechamento, um hall, não sei exatamente como eu posso descrever esse espaço de acesso ali para o banheiro. Então a principal dúvida dela é se ela deveria continuar com essa parede ou não. Aí do lado nós temos a porta de acesso para o quarto, era uma outra dúvida dela, como que ela faria com essa porta, se ela deveria abrir do outro lado ou não. E outra dúvida dela com relação a essa construção é onde ela abriria essa porta da sala. Por quê? Lá tem uma varanda e ela gostaria que tivesse uma porta de vidro ali de acesso a essa varanda que dá para a fachada da casa. Então ela gostaria também dessa solução. E aí a gente pode analisar algumas coisas. Primeira coisa é que as paredes elas não são de alvenaria estrutural, o que facilita bastante a nossa vida, principalmente com essa questão de modificar a parede de lugar, da gente poder demolir ou não essa parede. Outra coisa que eu quero que vocês analisem comigo é essas vigas. Então, as vigas a gente não vai mudar de lugar e, consequentemente, os pilares também não. E nós temos uma questão aqui que os pilares eles não estão alinhadinhos um com o outro. Vem analisar essa planta comigo, que eu acredito que vocês vão conseguir entender um pouco melhor a distribuição e como são esses ambientes da casa da nossa cliente. Então aqui nós temos a planta da situação atual da casa da nossa cliente. Vem analisar essa planta comigo. Nós temos aqui o acesso ali pela garagem, onde a gente entra ali na sala de estar e do outro lado na sala de jantar. Nós temos essa parede que eu mostrei para vocês, que ela estava em dúvida se deveria retirar ou não com esse corredor aí. Nós temos aqui próximo da sala de estar esse quarto, que ele está hoje com uma parede aí fazendo essa divisão. Nós vamos conversar sobre isso. Acredito que não seja tão interessante essa parede dividir nesse quarto, porque reduz bastante. Nós temos a varanda aí do lado externo, do lado direito, vou apontar aqui para vocês, onde nós vamos precisar abrir uma porta aí para acesso a essa varanda. Nós temos aqui do outro lado, na sala de jantar, nós temos uma parede que faz um corredor de acesso para o quarto da nossa cliente. Nós temos esse outro espaço aqui todo reservado para a sala de jantar, para a cozinha, e aqui do lado esquerdo para a área de serviço. Então nós temos essa composição e esqueci de falar com vocês que nós já temos o banheiro aí também. E nós temos aqui para fazer essa consultoria alguns fatores limitantes, certo? Eu esqueci de mostrar para vocês inicialmente, mas o banheiro já estava pronto, com os revestimentos, tudo. Só faltava colocar ali a esquadria da janela, os metais e as louças ali dentro do banheiro. Então, para essa consultoria, nossa cliente gostaria de soluções que interferissem o menos possível naquilo que já estava pronto, né? Que ela não gastasse mais do que ela já gastou com essa obra.
E nós temos outros pontos aqui que definiram as nossas decisões com relação a esse layout que nós vamos desenvolver aqui para a nossa cliente, que é com relação às vigas e também aos pilares. Aqui a gente tem uma grande questão que os pilares eles não estão alinhados certinhos um com o outro. Então aqui, por exemplo, para essa parte dessa parede onde nossa cliente estava em dúvida se deveria ou não manter, nós temos a questão dos pilares. Então, nós não podemos tirar esse pilar, certo? Então, eles definiram a nossa proposta de layout para a nossa cliente. Bom, agora que vocês têm a ideia de como está a situação atual da construção da casa da nossa cliente, e é um desafio imenso passar por tudo isso sozinho, e eu preciso falar com vocês que não deve ter uma sensação pior do que você estar em dúvida do que deve ser feito. Está construindo, está ali aplicando, está investindo dinheiro e não saber exatamente o que fazer. Por isso que um planejamento é fundamental para a sua construção. Se você também precisa de ajuda com a sua construção, se você ainda não começou, quer construir do zero direitinho, clique aqui no link abaixo para solicitar um orçamento, mas se você já está construindo, já está nessa fase e você não sabe o que fazer, clica aqui também no link da descrição e solicita um orçamento para a sua consultoria. Para essa consultoria, inicialmente, nós fizemos duas propostas de layout para a nossa cliente, duas ideias que tivemos para o espaço dela. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas isométricas. Em vermelho é o que vai ser construído, vai ser acabado, e em amarelo o que vai precisar ser demolido e em algumas partes o que vai precisar ser instalado depois também, como por exemplo as esquadrias. Vem entender comigo que eu vou explicar para vocês. Nós vamos precisar de um acesso aí para a sala de estar e jantar, que não tem esse acesso pela garagem hoje. Aqui, na nossa primeira proposta de layout é retirar essa parede que faz essa divisão entre essa parede do quarto e o banheiro. Acreditamos que não tenha necessidade dessa parede aí, que ela está reduzindo um espaço que poderia ser muito mais aproveitado dentro da sala de estar e jantar da nossa cliente. Ele está criando ali um ambiente que não teria necessidade. A gente pode integrar os espaços e deixá-lo de uma forma melhor. Outra coisa que nós vamos fazer aqui é abrir essa porta de acesso à varanda que a nossa cliente pediu. Então aqui nós optamos por uma porta de correr com duas folhas de correr. Acredito que vai ser o ideal aqui para esse acesso à varanda. Ali a nossa cliente na varanda vai precisar acabar, certo? O piso ali, instalar um guarda-corpo, muito importante, porque o guarda-corpo traz essa segurança, certo? E ali dentro, na parte do quarto, a ideia é demolir essa parede que está fazendo divisão aí no quarto, porque aquele mini corredorzinho que está criando ali no quarto, nós não vamos conseguir aproveitar com closet, nem nada disso, então está reduzindo o tamanho do quarto sem necessidade. Vamos precisar também abrir aí nessa parede do quarto uma janela para instalar, né, uma esquadria, abrir esse espaço para a janela. Finalizar todas as paredes. E aqui eu indiquei também nessa planta que eles vão precisar instalar as esquadrias ali do corredor, que faz acesso ao quarto dela, instalar ali também na parte do quarto. Quero explicar para vocês um pouquinho da planta, do que pensamos, a distribuição dos mobiliários para a nossa cliente aqui dentro da casa dela. Entrando pela garagem, por essa escada que nós vamos criar, nós vamos instalar ali uma porta. Do lado direito nós vamos ter a sala de estar, do lado esquerdo a sala de jantar. Então aqui na sala de estar nós conseguimos um sofá com um tamanho generoso, conseguimos colocar mesas laterais, tapetes, cortinas, deixar um espaço ali também para televisão. E nós temos uma questão: como tiramos aquela parede que já estava construída, nós temos um dente aqui entre o quarto e o banheiro. Esse dente nós não vamos conseguir resolver, então vamos ter que conviver com esse dente. O que acontece? Como não vamos mexer no banheiro, nós não conseguimos alinhar essa parede com a parede do quarto, o que não é um problema também. Nós conseguimos pensar em soluções e alternativas para esse dente, certo? Então, nós temos essa questão aqui e do lado esquerdo nós pensamos em uma mesa de 6 lugares, conseguimos colocar uma plantinha ali. A ideia da nossa cliente aqui para a cozinha já é fazer essa bancada
com banquetas ali, uma cozinha quase que em U, certo? Ali. E nós temos essa parte aqui também da área de serviço, fizemos a distribuição de onde poderia ficar o tanque, a máquina de lavar, o tanquinho, e ela poderia também aproveitar, que é uma meia parede ali, aproveitar esse espaço para colocar mais uma bancada e aproveitar aquele espaço com espaço de passar roupa. Aqui, já voltando para o quarto dela, nós conseguimos também um espaço generoso que poderíamos incluir até uma mesa de trabalho ou uma penteadeira para ela e um guarda-roupa aproveitando toda aquela parede ali do fundo, seria o ideal. Outro ambiente que eu preciso falar com vocês aqui é sobre esse quarto, próximo à sala de estar. Eu acabei esquecendo de falar com vocês quando eu estava falando sobre essa parte do estar aqui. E esse quarto, ele é um quarto de mais ou menos 8 metros quadrados, quase 9. Nós poderíamos colocar essa cama ali mais próxima da janela, embaixo da janela mesmo, ou então nessa posição que fizemos a sugestão aqui para a nossa cliente, que eu acredito que seja até um pouco mais interessante do que deixar essa cama próxima ali à janela. E uma ideia também que trouxemos para ela nessa consultoria é que, como nós temos o acesso desse quarto pela sala de estar, que a ideia seria trazer ali para essa parede da sala um painel piso-teto, onde nesse painel tivesse uma porta praticamente invisível nesse painel. Então, não daria para perceber que ali tem um acesso para o quarto, entende? Aqui nós temos algumas isométricas que facilitam visualizar melhor e entender melhor como esses mobiliários vão estar distribuídos ali no espaço. Como essa é uma consultoria de layout, não tem aquelas imagens renderizadas, ultra realistas que temos no projeto. Então, essas isométricas, elas facilitam muito o entendimento. E nós fizemos também uma análise completa desse espaço da nossa cliente, fazendo sugestão dos tamanhos dos mobiliários, onde eles deveriam ficar, mas é muito importante que a gente analise algumas questões também construtivas aqui, além da parede. Uma das ideias da nossa cliente era talvez colocar um forro de gesso, mas aqui nós temos uma questão. O forro de gesso é excelente principalmente para esconder as vigas, para não deixar essas vigas aparentes. Nós temos algumas vigas aqui, por exemplo, como a viga do quarto, que vai ficar ali quando demolimos aquela parede. Nós temos algumas vigas passando ali na sala. Mas o que? O forro de gesso, ele só é bom quando você tem um pé direito mais alto, quando não vai reduzir demais o pé direito, que é a distância ali do piso até o teto, porque quando a gente reduz esse pé direito, nós sentimos que uma sensação de abafamento do espaço que está reduzido demais não é interessante. E aqui nós temos uma questão que nós temos o pé direito muito baixo aqui desse espaço da nossa cliente. Então, abaixo da viga, esse forro, se formos colocar um forro ali, esse pé direito vai ficar com menos de 2,60, o que não é interessante para nenhum espaço. Então, essa informação é muito importante que você saiba também. E o que nós sugerimos para a nossa cliente? Para a gente assumir a viga, assumir o dente e trabalhar algumas soluções de interiores, de arquitetura de interiores, para incorporar esses elementos na decoração, no design, para ele não ficar deslocado. Eu tenho uma segunda opção de layout que nós fizemos aqui para a nossa cliente, que eu preciso te mostrar também, até para a gente poder entender um todo da opção que ela escolheu. Então, vem analisar comigo qual foi a segunda opção que eu dei para a nossa cliente. Nessa segunda opção de layout, nós vamos manter aquela ideia de retirar aquela parede, aquele dente ali que já tinha, que a nossa cliente estava em dúvida, que eu mostrei para vocês também na opção anterior. Em todos os nossos estudos, nós concluímos que não é viável fazer uma porta por dentro desse corredor, dando acesso ali ao quarto. O espaço é muito reduzido, não caberia uma porta direita, não seria ideal. Então, em nenhuma das opções eu trouxe essa opção para a nossa cliente. Então, aqui nós tiraríamos esse dente e nessa opção nós também retiraríamos essa parede do quarto. Essa parede aí, que até na outra opção eu fiz a ideia de colocar um painel ali e uma porta oculta. A ideia aqui é que essa parede
né, ela saia e a gente construa uma parede um pouco mais atrás, alinhada com aquele pilar. E ali no quarto nós vamos tirar também aquela opção, aquela parede que está fazendo ali a divisão. O que acontece nessa opção? Aqui nós temos uma redução do tamanho desse quarto, então ele ficaria um quarto bem menor do que a primeira opção. Enfim, ok, essa outra opção. Aqui também, fazendo uma análise completa, analisamos que não teria necessidade dessa parede que faz divisão entre a sala de jantar e o quarto da nossa cliente. O que acontece? Essa parede, ela limita um pouco a questão da iluminação natural dentro do espaço da nossa cliente. Porque aqui, se vocês forem analisar comigo, onde que vai entrar a iluminação natural aqui dentro dessa casa? Nós vamos ter essa porta, que nós vamos incluir aqui, essa porta de correr na parte da sala, e em toda essa parte da cozinha, e se mantivermos também essa parede aqui de divisão, não tem nenhum espaço além aqui da área de serviço, que nem é uma iluminação direta aqui para esse espaço da cozinha e também, né, desse espaço aqui da sala de jantar. Então, por essa análise dessa falta de iluminação natural dentro da casa da nossa cliente, demolir essa parede favorece para que possamos abrir um vão ali nessa parede e instalar uma grande janela. Essa iluminação natural vai ser excelente tanto para a sala de jantar quanto para a cozinha, trazendo essa iluminação para dentro de casa. Uma coisa que você precisa saber, se você está construindo a sua casa, é priorizar essa iluminação natural dentro dos ambientes. Ela é muito importante. Uma questão econômica que todo mundo sabe, economizar na conta de luz, mas principalmente por questões da nossa saúde dentro da nossa casa e pelo bem-estar. A iluminação natural colabora muito para que nos sentirmos melhor dentro da nossa casa. Então, outra questão aqui que eu quero trazer para vocês é que nós temos, quando nós entramos na casa da nossa cliente, nós temos ali no fundo, naquela parte da área de serviço, uma muretinha. Aquela muretinha ali que vai para a área de serviço. E o que eu analisei a partir daquela muretinha que está construída ali, dessa meia parede? Que na hora que a visita chegar na casa da nossa cliente, entrar ali pelo acesso, pela garagem, ela vai olhar para aquela muretinha ali, vai olhar para a cozinha maravilhosa que a nossa cliente vai ter, mas vai olhar para aquela meia parede e lá no fundo pode ser que tenha roupa íntima secando no varal. Será que toda vez que nossa cliente for receber visita em casa, ela vai ter que banhar aquelas roupas que estão ali? Na minha cabeça não faz sentido. Então, na minha visão, não teria sentido aquela meia parede continuar ali. Então, a proposta, se formos demolir essa parede aí do corredor, abrir essa janela, nós temos iluminação natural ali, não tem necessidade daquela meia parede. Então, a nossa proposta aqui nesse layout é subir essa parede, completar essa parede, o que vai deixar, né, o dia a dia da nossa cliente muito mais tranquilo. Não vai ter que se preocupar com as calcinhas e cuecas secando ali no varal. Então essa foi a nossa ideia de layout. Vou mostrar para vocês aqui a planta da distribuição. Nós temos aqui praticamente a mesma distribuição com algumas modificações. Então, a primeira coisa que nós podemos analisar aqui na sala de estar e jantar é que quando reduzimos esse tamanho do quarto, o dente entre a parede do quarto e o banheiro é menor. Mas nós temos uma questão aqui. Lembra que eu falei com vocês que poderia fazer um painel ali, piso-teto, ocultar essa parede do quarto? A ideia aqui também, você pode estar pensando assim comigo, eu posso levar esse painel de marcenaria até a parede ali do banheiro, sem mexer no banheiro, que traria um visual unificado, certo? Mas aqui nós temos uma questãozinha que ainda não mencionei para vocês. O banheiro da nossa cliente, como não vamos mexer em absolutamente nada. Ele está 10 centímetros mais alto do que o piso da casa. Mesmo quando todo o piso já estiver nivelado, esse desnível ainda vai estar acontecendo ali. Então, se eu for instalar um painel de marcenaria piso-teto, nós temos esses 10 centímetros que vai ficar de diferença para a porta do banheiro. E o que pode acontecer no dia a dia? Que ao lavar esse banheiro, como ele está um pouco mais alto, essa água vir e deixar o painel úmido.
o que não vai ser interessante. Então aqui nós vamos manter aquela ideia do painel de marcenaria para a sala de estar, mas essa parte do banheiro nós vamos manter sem o painel e vamos trazer outras ideias para a nossa cliente de como ela poderia fazer ali. Mas aqui você já percebe que tem um dente bem menor. E aqui vocês podem perceber também que com a tirada daquela parede que tem ali de acesso ao quarto da nossa cliente, nós temos até um espaço maior para a sala de jantar, o que permite que eu coloque a mesa em outra posição, coloque uma cortina ali na janela, por exemplo. Aqui nos outros ambientes, na cozinha, na área de serviço, no quarto da nossa cliente, nós mantivemos o mesmo layout. Então, qual a opção que nossa cliente optou? Aquela onde nós temos menos intervenção, né? Nós mantivemos ali as paredes do quarto, fizemos as propostas que a nossa cliente queria, ou aquela opção, a segunda opção, onde nós temos mais intervenção, nós demolimos parede aqui, fizemos outra proposta ali para o quarto. Qual que ela escolheu? Bom, nenhuma das duas. Preciso confessar para vocês, nenhuma das duas. Mas a opção escolhida foi uma união entre a opção 1 e a opção 2, porque as duas opções têm pontos muito favoráveis que contribuiria ali para o bem-estar e para a funcionalidade do ambiente da nossa cliente. Então eu quero mostrar para vocês a união entre a opção 1 e a opção 2. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e já comentar aí se você está construindo a sua casa, se você está na parte do design de interiores, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Outra coisa, aproveita, coloca aqui também, aqui embaixo, quais são as suas principais dúvidas sobre casa, que eu vou gostar muito de saber, e quem sabe eu não trago um vídeo para você explicando essas dúvidas, te dando algumas soluções. A opção 1 com a opção 2 nós mantivemos essa ideia de demolir essa parede, certo? Que ali a gente já estava discutindo, essa parede ali entre o banheiro e a sala. Nós mantivemos a parede do quarto no mesmo lugar, mas aquela parede lá dentro nós demolimos, abrimos uma janela para o quarto, abrimos a porta aqui para a sala de estar, guarda-corpo muito importante ali na varanda. E a nossa cliente gostou daquela opção onde nós falamos com ela sobre a parede de acesso ali para o quarto dela. Então aqui nessa proposta nós vamos retirar essa parede, vamos abrir um vão para a instalação de uma grande janela ali nessa parede, trazendo mais iluminação natural para dentro da casa da nossa cliente. E é aquela questão que eu levantei para ela de, se a visita chegar na sua casa, vai ver as roupas secando no varal, ela também pensou assim, realmente é melhor subir essa parede até em cima. E aqui nós temos uma isométrica para vocês entenderem melhor como ficou essa distribuição e também a planta de layout. A planta de layout ficou bem parecida ali com a opção 1, só que com essa mescla, né, nós invertemos a posição da mesa de jantar, que é a da opção 2, e aqui na isométrica vocês conseguem visualizar melhor essa distribuição do espaço da nossa cliente. Nessa consultoria, nós também enviamos algumas imagens de referência, imagens que a gente achou no Pinterest, no Google, que representava bem essas ideias para a casa da nossa cliente. Então aqui, por exemplo, nessa parte da porta ali que vai ficar de acesso ao quarto, uma ideia interessante é instalar esse painel piso-teto, essa porta oculta é excelente, um rack ali, fica muito interessante essa opção. Então se você tem aí na sua casa uma parede onde você está colocando a televisão e ela dá acesso a outro ambiente, uma opção é fazer esse painel, fica uma solução muito boa. E com relação às vigas que vão ficar aparentes, que eu já comentei com vocês dessa questão do pé direito, é incorporar esse elemento mesmo, a decoração, ou trazer um efeito de cimento queimado, ou trazer um material diferente para essa viga, ou fazer a decoração de forma que tudo fique conversando e aquela viga não seja um ponto de destaque, onde você chega na sua casa e olha assim diretamente para ela, também pode ser uma opção. E essa parte aí desse dente que vai ficar entre a parede do quarto e o banheiro, a nossa cliente poderia pintar de alguma outra cor, ou colocar plantas, objetos de decoração, ou trazer algo assim para essa parede onde aquele dente não fique tão evidente no espaço dela.
Para a parte da mesa de jantar, eu trouxe algumas ideias aqui para a nossa cliente conseguir visualizar como é que fica essa integração entre a mesa de jantar e a janela. Então eu trouxe aqui para ela algumas referências. Falei também que é super interessante colocar um pendente ali, que vai ficar um charme. Como nós estamos demolindo aquela parede ali de divisão entre a sala de jantar e também o quarto dela, nós vamos ter uma grande parede ali. Então, talvez ela possa investir em algum painel, alguma pintura, pintar essa porta de acesso do quarto dela da mesma cor da parede, para que tenha uma unidade ali, ou também aplicar algum outro material nessa parede, também fica muito interessante. Seja qual for o momento da sua reforma, se você está já com as paredes prontas, igual a nossa cliente, não consegue se identificar dentro daquele espaço, se você já está com tudo pronto, mas acredita que sua casa não está muito bem organizada, nossa consultoria de layout com certeza é para você. Aqui embaixo estou deixando um link, é só você clicar e solicitar um orçamento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e comentar aqui quais são as suas principais dúvidas sobre reforma, sobre decoração, que eu venho em um próximo vídeo te ajudar. E até o próximo vídeo.